Questão 21, item 64. A área do triângulo que possui como vértices os pontos A, B e a origem do sistema de coordenadas cartesianas é igual a 3 unidades de área. Então, ele me dá um triângulo e eu tenho que calcular a área. Eu vou para o plano cartesiano ortogonal, né? Eixo do x, eixo do y. Cadê os pontos que ele está falando, que são vértices? A, B e origem. Então, isso aqui vai formar um triângulo. Então, para poder calcular a área do triângulo, eu preciso identificar o quê? As coordenadas de cada vértice, de cada ponto. Então, vamos lá. Separo o triângulo, identifico o primeiro ponto, que é A. O A vai ter coordenadas x igual a 2 e y igual a menos 2. Vamos para o próximo vértice, que é a origem. Origem é a origem do sistema, do plano cartesiano, x igual a 0 e y igual a 0. E o próximo vértice é o B, que tem x igual a menos 1 e a coordenada de y é igual a mais 4, certo? Então, já identifiquei o triângulo, que eu tenho que calcular a área, e já vi os vértices, e em cada vértice eu já peguei também a coordenada de cada ponto. Então, quando eu estiver trabalhando com um triângulo, com o vértice A, o vértice O e o vértice B, que são pontos e pontos que têm coordenadas, o que eu estou fazendo? Eu estou misturando a matéria de geometria plana com a matéria de funções, porque eu estou pegando uma figura geométrica e colocando ela no plano cartesiano. Quando eu estiver nessa situação de geometria analítica, é conveniente, facilita o nosso trabalho, calcular a área do triângulo por meio de determinante. Então é isso que a gente vai fazer. A área do triângulo vai ser 1 meio vezes o determinante, módulo do determinante. Como é que é o determinante? O determinante a gente vai lembrar lá de matrizes. Como é que a gente calcula o determinante? Cada ponto, cada vértice vai ter coordenadas. Essas coordenadas são o x e o y. Eu vou dispor as coordenadas, cada linha vai ser um ponto. Então, vou começar com a origem. Origem tem x e y, x igual a 0, y igual a 0. X igual a 0, y igual a 0. Vamos para o próximo ponto, que é o B. Coordenadas, x igual a menos 1, y igual a 4. E vamos para o próximo ponto, o A. A, coordenadas, x igual a 2, y igual a menos 2. E por fim, eu tenho que repetir as coordenadas do primeiro vértice, que é o O. Então vai ficar 0 e 0. Então botei O, B, A, O de novo. E agora como é que a gente calcula determinante? É o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então vamos lá. Diagonal principal, 0 e 4. 0 vezes 4 mais menos 1 vezes menos 2 mais 2 vezes 0. Diagonal secundária, menos 1 vezes 0 mais 2 vezes 4 mais 0 vezes menos 2. E o que tiver na diagonal principal eu vou somar, e o que tiver na diagonal secundária depois eu vou subtrair. Então vamos fazer de novo. Na diagonal principal, vamos lá. 0 vezes 4, 0 vezes 4. Menos 1 vezes menos 2, menos 1 vezes menos 2. 2 vezes 0, 2 vezes 0. Menos 1 vezes 0, diagonal secundária, menos 1 vezes 0, menos 1 vezes 0. 2 vezes 4, 2 vezes 4 e 0 vezes menos 2, 0 vezes menos 2. Agora vamos lá, 0 vezes 4, zerou. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. E 2 vezes 0, zerou também. Então, desse primeiro parênteses, que são os produtos da diagonal principal, só vou ter o menos 1 e o menos 2. Vamos ver agora os produtos da diagonal secundária. Vamos lá. Menos 1 vezes 0, zerou. 2 vezes 4 vai dar 8. Baixei o 8. E 0 vezes menos 2 também zerou. Nota por quê? Por que eu coloquei a origem como primeiro vértice? Por que eu adotei a origem? Porque eu sei que na quarta linha eu vou ter que repetir os vértices da primeira. E quando eu pego a origem que tem coordenadas 0 e 0, aumenta a minha probabilidade de o produto ser 0, para facilitar meu cálculo. Tanto é que eu tenho 1, 2, 3, 4, 0 em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 4, 0 em 6 termos, certo? Então, por isso que eu adotei a origem aqui nessa primeira linha. Mas, continuando o cálculo. 2 menos 8 vai dar menos 6. Serve o número negativo? Não,
para aplicar na fórmula, eu vou pegar o módulo. Módulo de menos 6, não existe área negativa, a área é sempre um valor positivo. Módulo de menos 6 dá mais 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a área desse triângulo é igual a 3 unidades de área. Como ele não deu a unidade na escala, né, no plano cartesiano, então, genericamente, 3 unidades de área. Então, continuando. Na hora, eu não sei fazer o cálculo por determinante. Posso fazer pela fórmula geral de geometria plana? Posso. Então, vou pegar aquele triângulo e vou dividir em dois triângulos menores. E aí, o que eu vou fazer? O ponto A, que é o de baixo a gente já conhecia. O ponto verde, que é o O, da origem, o 0, 0. O ponto B, que a gente já sabia. Esse ponto que eu dividi o gráfico é a nossa raiz, a raiz da reta, que tem coordenadas 1 e 0. E agora sim, agora eu posso calcular a área do primeiro triângulo, que é o triângulo azul, calcular a área do triângulo verde e no final somar a área dos dois triângulos para poder saber a área total. Triângulo 1. A área do triângulo 1 vai ser a largura, né, a base, o tamanho da base vezes a altura do triângulo. A área do triângulo vai ser a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. A área da base vai ser o quê? O tamanho da base vai ser o x do raio menos o x da origem. Então, vai ser 1 menos 0. E a altura do triângulo azul vai ser o quê? O y do vértice B menos o y da origem. Então, y do B, que é o 4, menos 0, 4 menos 0. Então, 1 menos 0 dá 1. 4 menos 0 dá 4. 1 vezes 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a área desse primeiro triângulo, que é o triângulo azul, que é o triângulo 1, vai dar 2. Vamos calcular a área do T2, do triângulo 2, que é esse triângulo de baixo, o triângulo verde. Então, novamente, a base vezes a altura sobre 2. Essa base vai ser o quê? O x do R menos o x do 0. Então, x da origem. X do R dá 1, x da origem, 0. 1 menos 0 dá 1. E a altura desse triângulo verde vai ser o quê? Vai ser o y, a altura a gente pega o y do A menos o y do 0, que é da altura. Na verdade, tanto do O quanto do R, porque como os dois estão sobre o eixo x, o y deles é 0. Então, menos 2 menos 0, menos 2, que é o y do A, menos o 0, vai dar menos 2. 1 vezes menos 2 vai dar o quê? Vai dar menos 2. Dividido por 2 vai dar 1. Módulo, porque a área a gente tem sempre valor positivo, então menos 2 dividido por 2 dá menos 1, módulo de menos 1 dá 1. Então, a área do triângulo 2 vai ser 1. Agora sim, a área total do triângulo vai ser o quê? A área do triângulo 1, que é 2, e a área do triângulo 2, que é 1. 2 mais 1, 3. A área do triângulo total é igual a 3. Então, item 64, verdadeiro, 3 unidades de área. Gabarito da questão 21, 90.